Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Hoje, um assunto que atormenta milhares de pessoas em todo o mundo, o câncer. E para conversar conosco, trouxemos o convidado Dr. Marcos Eduardo de Andrade, formado pela Faculdade de Medicina de Bragança Paulista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto do Câncer de São Paulo. Dr. Marcos Eduardo, um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Luciano, a todos os telespectadores aí do programa Saúde em Dia. É um assunto que atormenta, mas hoje já existem muitas coisas que acalmam já as pessoas em relação a isso. Graças a Deus, com um diagnóstico talvez bem precoce, chega até a cura total, né, doutor? Isso, hoje existe até um dado estatístico, 50% de todas as pessoas no mundo que está nesse momento descobrindo que tem um câncer vão ser curadas. Apenas 50% não vão poder chegar à cura. E a grande briga hoje dos oncologistas é tentar fazer com que aquelas 50% das pessoas que não seriam curadas, que a gente cronifique a doença, tentar ampliar o índice de cura e uma cronificação da doença. Ela não vir a morrer da doença. Com os medicamentos novos, com tratamentos novos, a gente tem conseguido aumentar a sobrevida dessas pessoas que não teriam cura. Ô Marcos, então falando em câncer, vamos dar uma geral, né? O que vem a ser o câncer, né? Explicando para os nossos telespectadores o que é o câncer. Então, nós temos células de diferentes tipos no corpo da gente. Tem células que protegem a pele, certo? Que protegem o corpo, que é as células da pele, células dos ossos, célula da mucosa, célula do pulmão. Cada uma tem uma função. Célula do pulmão, trocar o gás carbônico pelo oxigênio, a da pele proteger, o do osso sustentar. Quando uma determinada célula perde essa função, por diversos motivos, ela passa a ser chamada de câncer. Ela cria, além dessa perda de função, ela cria uma desorganização interna e ela passa a ter outros objetivos além dessa perda, que seria invadir as células ao lado, transmitindo informações que ela tem e fazendo com que a célula ao lado também mude. Certo, queria que seria uma proliferação desordenada das células, né? O termo bem simples é esse. Uma célula tem uma função e na hora que ela perde a função dela, ela fica, entre aspas, né, louca, e aí começa a crescer. Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aí aquele órgão que ela atingiu perde a função. Uma célula do fígado unitária ali que perdeu sua função, ela vai contaminando as do lado e essa célula vai virando um nódulo, vai virando um tumor. Ela tem a propriedade de mandar célula com essa informação para longe, que é a metástase, atinge o cérebro, por exemplo, e lá começa a crescer, começa a contaminar as outras, e aquele órgão, o fígado, com uma massa já com um tumor, o cérebro com uma massa com tumor, não podendo fazer a função, começa a comprometer a vida da pessoa, e aí ela morre. Certo, ou seja, o câncer tem um tumor, por exemplo, primário no fígado, né, como você explicou, e a metástase seria tumores em várias partes do organismo, que seriam assim como se estivesse lançando aquele tumor primário, né, o primeiro tumor que apareceu, mandando tumor para outras partes do organismo, não é isso? É isso mesmo. O câncer, o que ele faz é o quê? Ele faz a máquina do corpo humano parar de funcionar. Ela tem toda uma função. Então ele começa em algum lugar, ele vai devagarzinho fazendo aquele lugar que ele começou a parar de funcionar, vai contaminando outros lugares, aqueles lugares vão parando de funcionar, certo? E de repente o corpo entra numa desordem total e a pessoa vem a morrer, porque parou de funcionar. Então, vamos lá. O que causa o câncer? Deve ter inúmeros causas do câncer, mas pelo menos assim as mais comuns. Então, eu acho que hoje, no dia que está, os dias que a gente vive aí, quase tudo em excesso ou em falta pode levar a um câncer. Uma pessoa que come, por exemplo, muita carne pode ter câncer, uma pessoa que não come carne pode ter câncer. Ou seja, o carnívoro e o vegetariano, não importa. Todos os excessos acabam prejudicando o corpo. Mas existem fatores como alimentares, fatores de agrotóxicos, fatores de contaminações, fatores de radioatividade,
fatores de sol, né, da irradiação solar, fatores genéticos já em alguns cânceres bem vistos já e estudados, mas são muitos fatores mesmo que acabam fazendo com que essa célula perca a sua função. Nós temos na célula também, vou falar de uma forma para que o telespectador possa entender, nós temos na célula um código genético. E nesse código genético, é como se tivesse um pedacinho ali que fala assim, ó, eu vou ter câncer. E tem um outro pedaço que fala, eu não vou deixar você virar um câncer. Quando vem algum fator externo e atrapalha esse equilíbrio, a gente vive num equilíbrio dentro daquela célula. Aquele pedacinho do código genético que faz virar o câncer, ele fica mais forte e essa célula se transforma. É um desequilíbrio interno dentro do código genético. Então, isso é uma forma bem simples, né, de tentar explicar o que ocorreria, mas é como se fosse um equilíbrio dentro do nosso código genético, ele perde a sua função através de um desequilíbrio interno. Você comentou agora há pouco, né, sobre hereditário. O câncer, ele tem hereditariedade ou não tem a ver com a parte hereditária? Tem diversos cânceres hoje, com o estudo lá do genoma humano, já se detectou alguns locos genéticos ali no código genético em que diz que a pessoa vai ter câncer. Câncer de mama hoje, num recém-nascido, a gente tem condição de saber se ele vai ter ou não câncer. O câncer de intestino também. Tem diversos cânceres que já foram mapeados, né? E com bastante especificidade a gente consegue dizer, provavelmente você vai ter um câncer. E tem como evitar esse câncer fazendo um diagnóstico tão precoce assim ou não? Aí seria, isso é um lado da medicina que está muito em estudo, certo? Em você mexer dentro do código genético antes até de nascer, né? Você tirar aquela informação que iria, uma família que tem uma predisposição genética enorme para câncer de mama, por exemplo, antes da criança nascer, você mexer, manipular o código genético daquela pessoa no óvulo, no espermatozoide, para que tire a informação de câncer. Isso eu não sei se vai ser... Quer dizer, é uma coisa assim bem complexa, né? Eu acredito que seria mais assim em termos de fertilização in vitro, né? Na parte de reprodução humana, seria muito mais fácil. Seria um caminho, eu não sei em quanto tempo nós vamos estar chegando nisso, mas eu acredito que a gente vai acabar caminhando por esse caminho. Nós sabendo que uma pessoa pode ter câncer, a gente começa uma prevenção mais ativa durante toda a vida e com isso pegando ele numa fase bem inicial e podendo curar, né? Graças a Deus ainda tem. Hoje existem mulheres que inclusive fazem a mastectomia profilática. Elas têm tendência a ter câncer de mama e retiram as mamas e põem prótese. Isso é uma conduta já com prevenção. Que vem ocorrendo aí já em grande escala, vamos dizer assim. Ô Marcos, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do Dr. Marcos Eduardo de Andrade, oncologista clínico. Marcos, a gente sempre ouve algumas perguntas e muitas pessoas já perguntaram, o câncer é contagioso? Não, de forma nenhuma. Ele passa de pessoa para pessoa. Não existe essa... Porque acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? O câncer pega, né? Você pode passar... existem alguns vírus que causam câncer, certo? Então, você pode contaminar a pessoa com o vírus e esse vírus predispor ela a ter um câncer. Mas o câncer não passa. Tá, isso eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, né? Eles perguntam, doutor, o câncer pega, né? Então, acho que é a preocupação, porque é uma doença realmente temida, né, por milhares de pessoas, como nós falamos no começo do programa. E também tem aquele câncer que é in situ, não é isso? Qual a diferença do câncer in situ e do invasivo? Então, o câncer in situ ele está numa fase ainda muito inicial. O câncer de mama, por exemplo, in situ, a gente estadia ele como estadio 0, inclusive. Então, ele não tem, o tratamento é só cirúrgico, retira e acabou. Ou seja, o câncer in situ é aquele câncer bem inicial, porque todo mundo ouve falar o câncer in situ, câncer invasivo, o que vem a ser isso, né? É o mais inicial, o câncer in situ.
E geralmente o tratamento é muito simples, que é só com a cirurgia. Quer dizer, fez a cirurgia, acabou. E o invasivo seria, então, o andar do tempo, né? O câncer que não tomou conta. Vai tomando conta, né? Não toma as precauções necessárias no início da doença ou não se faz o diagnóstico? O invasivo ele já tem o nome já diz, ele já invade algumas estruturas ali que vão levar a um estadio maior e, consequentemente, ter um tratamento diferente. O câncer, todo nódulo, todo tumor é um câncer? Não, certo? Existem tumores malignos e tumores benignos. Nem todo tumor é um câncer. É um câncer, né? E, falando em tumor, o câncer, hoje em dia, a gente sabe que a cura está melhorando. Então, o câncer tem cura? Nem para tudo, mas como é que está essa parte de cura, terapia do câncer? Então, hoje, como eu tinha dito no início, né, mais da metade das pessoas que têm o diagnóstico vão se curar. A prevenção melhorou muito. Nós temos hoje aqui em Poços, em relação, por exemplo, ao câncer de mama, o que a gente vê aí fora, lá no atendimento, tanto público como particular, é uma descoberta no câncer de mama muito mais precoce. Os nossos mastologistas aqui estão dando muito bem conta do recado e estão conseguindo detectar bem precoce mesmo os cânceres e eles estão sendo curados. Em alguns outros, a gente tem percebido que nem tanto, mas a prevenção é a grande base da gente tentar, pelo menos, curar alguns cânceres. Nem todos a gente consegue fazer prevenção, porque tem cânceres que não aparecem, eles são indolentes. O câncer de intestino, por exemplo, quando ele aparece por uma obstrução intestinal ou por um sangramento e geralmente já está num estágio um pouco maior. Já está mais avançado. Né? Tem local, por exemplo, como a mama, algum nódulo de mama que dá para perceber bem no início, bem comecinho. Tem muitos estudos, eles chamam de screening, para tentar descobrir se a prevenção pode produzir um efeito que dê significância estatística e que realmente vá curar. Para vários cânceres, mas ainda estão em estudos. Hoje o câncer de mama, o colo de útero e o de próstata são os principais aí como prevenção, e pele, né? Que já existem formas bem definidas de prevenção. Ô Marcos, por exemplo, no câncer de mama, a gente ouve também muitas perguntas. Doutor, eu tirei minha mama e o médico fez a cirurgia, esvaziou, tirou as glândulas, né? Ou seja, o esvaziamento ganglionar das axilas. E eles perguntam, por que tem que se tirar essas glândulas? O câncer de mama, o primeiro local que ele manda uma célulazinha, geralmente, né, é para o linfonodo, para um gânglio. Ou seja, esse gânglio que fica na axila. Nós temos na axila níveis de gânglio, nível 1, nível 2, nível 3 de distância, e eles costumam mandar primeiro para ali. Certo? Aquilo não é uma metástase, dentro desse câncer especificamente, ele não é considerado uma metástase. A metástase no câncer de mama é quando manda-se à distância, para o cérebro, para o osso, para o pulmão, ou para um gânglio contralateral. O câncer de mama aqui mandou para o contralateral, né? Ou para uma área que não é a axilar, para uma fossa supraclavicular. Mas para a axila ainda não é considerado uma metástase. Aumenta o estadio, passa a ser um câncer um pouco mais, num estágio um pouco maior, mas ainda com possibilidade de cura. Tá. E quando que se é indicado então? Vamos pensar. O paciente retirou as glândulas, retirou a mama. Quando que é indicado a quimioterapia e a radioterapia? Ou os dois são indicados? A quimioterapia, geralmente, de forma também simples, todos os tumores maiores que 1 centímetro, a gente costuma indicar a quimioterapia. Em algumas situações específicas, tumores menores que 1 centímetro também é indicado. Conforme a cirurgia feita e conforme o tamanho do tumor e conforme o número de gânglios, indica-se a radioterapia. Uma paciente sem gânglios nenhum axilar, com um tumor muito pequeno, com uma cirurgia agressiva, por exemplo, uma mastectomia, isso ainda ocorre. Ou seja, para quem está nos assistindo, a mastectomia é retirada, a mastectomia total, retirada de toda a glândula mamária. Geralmente não é feito rádio.
Agora, geralmente quando é feito uma cirurgia conservadora, tira um pedaço apenas da mama, ou um setor, ou um quadrante. Uma quadrantectomia? Isso. Geralmente acaba sendo indicada a radioterapia. Mas elas têm, as indicações têm critérios já bem definidos. A idade, a gente tem que pesar muito o risco-benefício. Uma pessoa com 88 anos, com 80 anos, com um câncer de mama não tão inicial, mas em que foi feita uma cirurgia muito bem feita, a gente, existe um marcador na célula de câncer que a gente pode tratar com um tratamento de bloqueio do hormônio feminino. Se essa célula tem uma afinidade ao hormônio feminino, ao estrógeno, a gente pode dar um bloqueio desse hormônio feminino. E aí, nessas pacientes mais idosas, a gente opta por nem fazer a quimio, opta apenas por fazer o bloqueio, avaliando justamente esse risco-benefício. Fazer uma quimioterapia numa senhora com 80, 88 anos, 85, a gente opta. A jovem que tem esse marcador dentro da célula para o hormônio feminino positivo, a gente também trata com bloqueio durante 5 anos após o término da rádio. Então, você está falando em um hormônio. Uma pergunta muito comum também que a gente ouve. Quem tem câncer, principalmente a mama, né, que eu acho que é o terror das mulheres, tem que parar de usar hormônio? Quem tem câncer de mama não deve usar hormônio. Quem tem na família uma prevalência de câncer muito importante, até pode usar hormônio, mas com muito critério, sendo bem acompanhada pelo mastologista ou pelo seu ginecologista. Existe um risco até para as pessoas que não têm nenhum histórico de câncer, certo? O hormônio, se introduzido naquela fase da menopausa lá para aliviar, se existir uma tendência já para essa mulher ter um câncer, esse hormônio pode acabar provocando um estímulo. Ô Marcos, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do oncologista clínico Dr. Marcos Eduardo de Andrade. Marcos, a gente sabe que há diversos tratamentos, né, para vários tipos de câncer. Quais são os tratamentos assim, mais comuns ou os mais indicados atualmente para a cura ou, pelo menos, para tentar a cura do câncer? O que tem hoje de novo aí, em relação à cura, e não só a cura, em relação ao aumento da vida da pessoa com boa qualidade, naquela que não vai ser curada, são as novas formas de se tratar, com o uso de medicamentos novos, são anticorpos monoclonais. Para quem não entende, seria a quimioterapia inteligente, é aquela droga que vai em altas doses e só ataca a célula que está ruim, não machucando o resto do corpo. Todo tumor ele tem uma neovascularização, ele tem muito vaso esquisito dentro dele, então eles desenvolveram drogas que são contra a formação desses vasos, também impedindo a formação. No câncer de mama, o mais comum hoje, já aprovado pela Anvisa, já muito bem estudado e já em uso, seria o Herceptin, que é o nome comercial, é o único hoje, por isso eu posso dizer o nome comercial no Brasil. Existem para câncer de cólon o Bevacizumab, o nome comercial Avastin também é o único, não há problema citar, com grande redução do risco da doença voltar, se indicado. Existem outros que promovem cura onde não havia, que o Glivec, que é o Emitinab, lá nas leucemias mieloides crônicas. Existem o Trastuzumab, que é o Mabtera, também usado em um câncer específico que antes não havia cura, que é no linfoma indolente, no linfoma células, a gente chama de CD20 positivo. Antes não tinha cura, com a entrada desse anticorpo monoclonal passou-se a ter cura.
Existem hoje diversas terapias e diversos tratamentos novos aí, assim, a cada 2 meses aparecem coisas novas que estão propiciando cura e prolongamento da vida. Inclusive, um tempo atrás, a quimioterapia era um terror, né? Pelos efeitos colaterais, náusea, vômito. Hoje parece que esses efeitos colaterais também diminuíram bastante com novas drogas. Tem diversos medicamentos que a gente impede aquele mal-estar, mas ainda existe, né? A quimioterapia, ela... Acho que depende também de cada organismo e como se a pessoa está mais debilitada também ou não, né, com o estágio da doença. Isso. A gente chama de performance status, como é que está a pessoa. E a gente só trata se em alguns critérios que a gente aplica lá, achar que a pessoa, que o risco-benefício, que o benefício do tratar, certo, vai ser melhor, vai ser maior que o risco dela progredir doença ou morrer até em virtude do tratamento. Ô Marcos, nós vamos chamar a nossa repórter Érica Azevedo, né, com algumas perguntas de alguns telespectadores, tá bom? Vamos chamar a Érica então. Câncer, uma doença tão assustadora que pode causar espanto só no falar. Mas afinal, essa doença tem cura? Pode ser hereditária ou mesmo o fator psicológico pode desencadeá-la? Essas, entre outras dúvidas, serão respondidas aqui na nossa enquete da semana. Estou aqui com o Thiago e ele tem a primeira pergunta da enquete. Quantos tipos de câncer de pele existe? Bem, Tiago, nós temos o carcinoma espinocelular, o carcinoma basocelular, o melanoma, que é um dos piores cânceres que existem, né? E alguns outros mais raros, os sarcomas, mas o que cabe, o pior deles de pele, o melanoma. O Jorge já teve vários casos de câncer na família, do lado da sua mãe. Por isso ele tem uma dúvida. Doutor, eu gostaria de saber do senhor se o problema de câncer é mais hereditário ou não. Bem, Jorge, como eu tinha dito, existem alguns cânceres que já estão comprovadamente mostrando a hereditariedade como fator principal. Câncer de mama, câncer de cólon, mas existem diversos outros. Esses dois, inclusive, com exames hoje aqui no Brasil, em que a gente consegue detectar esse vínculo hereditário. Dr. Marcos, eu queria saber se o câncer de próstata tem cura e quais os procedimentos viáveis. Hoje o BC tem cura, a gente tem que fazer a prevenção, é um dos tipos de câncer que a gente consegue, ao prevenir, curar. Pegando numa fase precoce, com cirurgia, geralmente a gente leva à cura da pessoa. E essa prevenção, ô Marcos, a partir de que idade que o homem deve procurar o médico, então, para começar a fazer essa prevenção do câncer de próstata? 45 anos é uma data geralmente indicada, tem algumas entidades, porque as entidades elas discutem muito a data do início. 40 anos, 45 anos, já estaria indicado. Mais uma pergunta? O câncer de colo de útero pode levar à esterilidade feminina? Durante o tratamento pode, porque o câncer de colo de útero, se for indicado a cirurgia, vai ser retirado toda o colo do útero, o útero, os paramétros, os ovários, e isso levaria à esterilidade. Vamos lá, mais uma pergunta. Eu queria saber qual o tipo de câncer que mais atinge as mulheres. Em todo o mundo, no mundo hoje, existe uma disputa entre o câncer de pulmão e o de mama. As mulheres hoje, com o desenvolvimento o desenvolvimento social, elas trabalhando muito mais, elas se igualando aos homens, elas começaram a fumar muito mais e aumentaram muito a incidência do câncer de pulmão. Mas, basicamente, o câncer de mama, o colo de útero e o pulmão. Quer dizer que o câncer de pulmão está ligado, assim, vamos pensar, a maior causador seria o tabagismo. O câncer de pulmão está intimamente ligado ao tabagismo, mas não só o câncer de pulmão. Não só o de pulmão, né? Como o de mama ou outros órgãos, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta, Marcos? Eu gostaria de perguntar para o Dr. Marcos Eduardo se é verdade que muitas pessoas falam aqui que a cidade é o centro assim, de ter muitos cânceres devido à radioatividade que a cidade possui. Se isso tem alguma coisa a ver relacionada. Pergunta boa, né, Marcos? Boa. A gente sempre ouve falar, né, por causa da radioatividade na cidade. Não existe nada que comprove isso. Tem até trabalhos hoje já feitos aqui na cidade de Poços de Caldas
que dizem que não tem nada que leve a esse indício. Vamos ver se dá tempo mais uma pergunta, Marcos. Gostaria de perguntar ao Dr. Marcos Eduardo se todo tipo de câncer de pulmão está associado ao tabagismo. Então por hoje é só, doutor Luciano. Um abraço e até a semana que vem. A grande maioria dos cânceres de pulmão estão relacionados ao tabagismo, porém existem cânceres naquela área não relacionadas ao tabaco. É bem um número muito, muito pequeno, a grande maioria, mais de 90% deles estão relacionados sim ao tabaco. E não só ao tabaco, como a produtos que existem hoje dentro do cigarro, certo? Para você ter uma ideia, Luciano, rapidamente dizendo, um cigarro ele tem um produto radioativo dentro, que é o polônio 210, e a pessoa que fuma uma carteira de cigarro ao dia equivale a estar tomando um raio-x de tórax por dia. Se tu fumar 2 carteiras, são 2 raios-x. Durante um ano, você tomou todos esses raios-x de tórax, né, uma radioatividade. Só que tem mais de 2.000 produtos dentro do cigarro que são cancerígenos. Então você que é fumante, tomar cuidado, né, com esses produtos cancerígenos, né, o produto químico que contém no cigarro. Marcos, infelizmente, estamos chegando ao final então de mais um programa Saúde em Dia. Eu gostaria de agradecer e convidá-lo, né, para mais vezes, porque foi excelente, né, nosso bate-papo foi muito bom e tenho certeza que nossos telespectadores vão ficar muito felizes em ter você aqui novamente no nosso programa. Muito obrigado pela tua presença e espero, né, tê-lo aqui de novo. Muito obrigado a você, a todos. Obrigado aos telespectadores aí. A gente está à disposição para poder... O meu papel como oncologista, antes de pensar em tratar, é também alertar e prevenir e orientar. Certo? A oncologia não é só tratar. A prevenção é muito importante, né? Então chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fique com Deus e até a próxima semana.